Paulo, em 1 Coríntios 14, que é o tema dessa mensagem, Paulo ele fala sobre falar em línguas. Ele fala que quem fala em línguas não fala ao homem, mas fala ao eterno Criador. É um verso muito utilizado no sistema, ele é muito clássico esse verso. Todo mundo, quando você vai falar em língua, sobre línguas estranhas, eles usam esse verso para se rebater. Só esse verso. Não falam do contexto, que é um costume muito grande do sistema. A maioria das pessoas que eu converso, que são do sistema, não digo todos, porque tem muitas pessoas estudadas, mas a maioria, né, que são aqueles mais o pau mandado, vamos falar assim, que tudo que o pastor fala eles fazem, eles não conhecem os contextos. As parábolas, então, uma vez eu fui na casa dos meus familiares, que tem mais de 30 anos de igreja, eu começava a falar das parábolas, eles não entendiam nenhuma, não é nem entender, deixa eu me consertar, eles não conheciam. Porque dentro do sistema dificilmente se fala das parábolas. Fala da parábola das 100 ovelhas, mas de verdade o povo não entende ali que o pastor que veio dar vida pela ovelha é o Messias, não é esses homens. Eles trazem para eles, se usurpando da palavra. Mas eles não entendem muitas parábolas ali. E aí eles não falam e o povo também não aprende. Ninguém busca pelo Espírito do Pai, fica esperando pelo homem. E aí fica difícil se cumprir o que o Messias falou em Lucas 24. Quando ele disse que o Espírito do Pai seria derramado, é a promessa do Pai que isso aconteceria. Mas os homens hoje não têm muito aceito que o Espírito do Pai fale com a pessoa. Ela quer ouvir a palavra do Pai através de outro homem, né? Então, nessas mensagens que eu tenho trazido as pessoas a pararem para ouvir a voz do Pai. É necessário, sabe? Aqui você está apenas aprendendo a voltar ao caminho de ser espiritual, ao caminho aonde você volta a adorar o Pai em espírito, que foi o que o Messias pediu à mulher samaritana, e isso começou a acontecer lá em Atos, quando o povo começa a vender tudo que tem, começa a ter tudo em comum. Isso de fato era um corpo, né? Mas veio os lobos devoradores, que Paulo disse que viriam, em Atos 10 ele disse para o povo, cuidado, porque eu vou morrer e virão lobos que vão abocanhar o rebanho. Sejam bispos uns dos outros, ou seja, quando fala bispo é cuidador, viu? Cuidador, não é financeiro não, desculpa. Quando eu falo bispo, eu tava falando assim, acabou saindo assim, né? Mas é assim, ó. Bispos uns dos outros, ou seja, olhem uns pelos outros para que vocês não se percam na mão desses lobos. Não é bispo como a gente vê hoje, esses bispos aí que lucram em cima das pessoas, como um cargo de bispo. Não, era bispo por dom, um cuidando do outro para que os lobos não devorassem. Mas sabemos que os lobos devoraram e está escrito que enganariam a muitos, e de fato hoje isso tem acontecido. E é justamente por isso que eu cancelo os comentários no canal, porque tem muitas pessoas que não querem nascer do Espírito. A minha felicidade é que eu tenho visto que uma grande quantidade tem dado um joinha positivo nos vídeos, inclusive lá no vídeo de voltar ao ventre da mãe, nascer de novo, tem 2 negativos e muitos positivos. Então ali eu achei interessante que a quantidade de pessoas que estão querendo nascer de novo é grande, né? Está se gerando muitas pessoas espirituais por aí. Mas sempre tem aqueles que não querem abandonar os seus status, seus cargos. Como que pode? O cara é pastor num templo religioso e de repente agora ele não é mais, ele não aceita mais ser pastor. Ele é pastor agora por dom e não por cargo. Porque se for por dom, não tem salário, não tem status, não tem primeira cadeira nas sinagogas. Agora, quando você é pastor por cargo, aí você tem a cadeira lá no centro da igreja, a cadeira inclusive até mais bonita do que as outras. Senta lá no púlpito, né? Tem salários altíssimos, como na cidade do meu pai tem um pastor que recebe 10 salários mínimos, quase 10 mil reais. Será que esse homem em algum momento ele fala por amor? Será que em algum momento ele já leu que o amor não é interesseiro? Que o amor não visa lucro? Será que alguma vez ele leu Coríntios 13? Como pode o povo acreditar que ele está ali falando por amor, sendo que ele ganha um salário tão alto desse? Se ele vivesse como o Messias ensinou em Lucas 10, apenas do alimento, eu até poderia acreditar que ele fala pelo Pai. Mas quando ele recebe salários altíssimos assim, eu fico sempre com o pé atrás. E você também que está assistindo, fique com o pé atrás. Procure saber quanto seu líder ganha, para você entender que muitas das vezes ele só está ali por causa da sua lã. Tá? Fique atento. Então eu bloqueei os comentários por causa disso. E sempre uma mensagem que é diferente vai causar pânico, vai causar controvérsias, pessoas vão ser contra, e aí gera-se muitas brigas, e o meu intuito não é gerar briga. Então eu também cancelo os comentários justamente por isso.
Eu quero que você pense. Não seja Maria Vaz com as outras. Fica lendo os comentários para ver o que o pessoal está achando. Não, analise você o que você está ouvindo. Eu tenho certeza que isso vai ser muito melhor para você. Então você que não concorda, quer ficar com o seu pastor lá no templo, que lucra com você e tudo mais, fique, não tem problema nenhum. Agora não atrapalhe aquelas pessoas que estão abandonando esses homens que nunca morreram por ela para buscar o verdadeiro Messias, aquele que deu a vida por elas. Que lá em João 10,16 disse que muitas ovelhas de fora do aprisco viriam para fazer parte do único rebanho com um pastor. Então muitos estão acordando e estão fazendo isso. Então não se coloque contra, eu peço, em nome do nosso eterno Criador. Antes de começar a mensagem, deixa eu colocar aqui para vocês, a irmã Nilceia, ela é uma ex-pastora do sistema, ela com o seu marido. Elas abandonaram o cargo de pastor, não ganham mais nada, arrumaram serviço, estão trabalhando. E ela tem uma obra que ela faz que eu acho linda e maravilhosa. Ela ajuda pessoas que estão necessitadas. Inclusive ela vai nas ruas, ela cobre os necessitados. Hoje ela tem feito o que o Messias disse: ide e anunciai o evangelho. Sejam sal da terra. Porque ser sal da terra é isso. A pessoa está ali com frio e você chega e dá um cobertor. Você salgou a vida dela. Você melhorou a vida dela. Então não é vinde ouvir como o sistema ensina. Muitas pessoas elas vão fazer evangelização e chamam o povo para vir para a igreja. É errado. O Messias disse para ir e anunciar o evangelho, né? Se todos fossem e salgassem a terra não estaria esse caos. Mas as pessoas, infelizmente, estão sendo sal insípido. Fica só no saleiro, só na igreja que são santos. Ali é paz para todo lado, é meu irmão, minha irmã. Mas quando um irmãozinho desse precisa de ajuda, raramente aparece alguém para ajudar. Então é palavra, irmão, sabe? De boca para fora. Mas o verdadeiro irmão é aquele que é por dentro, que vê alguém precisando e ele se comove, vai lá e faz alguma coisa, se torna luz na vida daquela pessoa. Este é o verdadeiro evangelho. Então aqui está o telefone da irmã, é o WhatsApp dela. Chama ela no WhatsApp para que você possa fazer uma doação para ela e ajudá-la nesse propósito tão lindo que ela tem. E até porque eu parabenizo ela, porque ela teve coragem de abandonar mamão para servir de verdade ao verdadeiro Criador, fazendo bem ao próximo, sem barganhas, sem lucro. Então essa é uma pessoa que merece ser divulgada aqui no canal Adorando em Espírito. Deixa eu sair rapidamente aqui e ir para a mensagem de 1 Coríntios 14. Irmãos, eu espero que todos tenham entendido a mensagem que eu coloquei sobre eu não vir trazer paz, mas a espada. E lá eu falei que os da sua própria casa seriam os seus próprios inimigos, como ele fala em Mateus 10, Marcos 10. Eu espero que todos tenham entendido, porque aonde chega o Messias, ele chega com uma espada. Espada, como Paulo fala, ela é de dois gumes, penetra juntas, ela penetra o nosso interior e ela muda a nossa consciência. A palavra do Pai, ela tem esse poder. E isso aconteceu de fato com muitas pessoas lá em Israel. Então quando ele fala que os seus irmãos serão da sua própria casa, não é na sua casa. Entenda isso. Não é o seu pai, sua mãe, seus irmãozinhos na sua casa. Não, muito pelo contrário. O mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Respeitar o pai e a mãe. Cuidado. Não distorça a palavra do Pai. Se você está de mal com o seu pai e com a sua mãe por causa de religião, você está, infelizmente, em maus lençóis. Diante do Pai você está correndo um grande perigo. Então, entenda. Quando o Messias falou isso, ele estava se referindo à casa onde os seus próprios irmãos seriam seus inimigos, era Israel. O povo de Jerusalém, eles tinham como irmãos a todos, independente de tempo, porque Jerusalém era a casa do Pai, já falei sobre isso. Davi fala em Salmo 122, que a casa que ele tinha alegria de ir, né, era Jerusalém, a casa do Pai. Então, a sua própria casa, quando ele se refere ali que seria o seu próprio inimigo, ele estava se referindo ao povo de Jerusalém. E como eu provo isso no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão ali, ele é morto pelos seus próprios irmãos. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, era tido como irmão, eles. Só que quando Estevão abre a mente deles, mostrando que eles estavam equivocados, que eles estavam incircuncisos, que eles estavam negando o Espírito do Pai, aqueles homens não aceitam e matam Estevão, defendendo a mentira. E por causa disso mataram um inocente. Então entendam que os irmãos ali, que ele diz que era para eles abandonarem, que não abandonar irmão, irmã, pai, mãe, como eu já disse no outro áudio, pai e mãe. Pai eram os líderes, a mãe a Babilônia, e os irmãos eram aquelas pessoas que não queriam abandonar pai e mãe. Então ele falou, se você não abandonar eles, se você amar mais a eles do que a mim, então infelizmente vocês não são dignos de mim.
Então não traga para sua casinha, para o seu lar, sabe, para o seu papai, para sua mamãe, porque isso daí, infelizmente, é um fermento do sistema causando divisões entre as famílias, e não é esse o objetivo do Pai. Quando ele falou isso, ele estava se referindo à casa lá, os irmãos deles, e Estevão foi um caso clássico disso. Inclusive em Atos capítulo 7, quando Estevão taca na cara deles a falsa religião que eles estavam vivendo, a partir do verso 40, lá fala que eles estavam tão enganados, mas tão enganados, que eles estavam dando crédito a Salomão por ter construído um templo, eles se vangloriavam, mas ele deixa claro no texto que Salomão construiu equivocadamente o texto. Aqui, ó. Entretanto, foi Salomão que edificou uma casa, verso 47. Ele está falando lá desde o começo da retirada do povo do Egito. Aí ele vem falando quando o povo entra na terra prometida. A terra prometida é terrena, como eu sempre falo, não é celestial, é terrena, né? E aí ele fala que aí, até os dias de Davi, Davi achou graça diante do Pai. Verso 46, Davi quis construir um templo ao Altíssimo, né? E aí, no verso 47, Estevão, provando o quanto ele tinha nascido do Espírito, ele fala: mas o Altíssimo, gente, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, fiquem atentos que, de repente, vocês podem estar muito enganados, acreditando que o Altíssimo, ele habita em templos feitos por mãos de homens. Fiquem espertos, né? Então, é interessante a gente acordar quanto a isso, porque o Messias, ele, quando ele chega, quando ele abre a sua verdade na mente das pessoas, se você começar a falar essa verdade para as pessoas que estão dentro da Babilônia, dentro desses lugares que tem os seus pais ali espirituais, elas dificilmente vão entender e vão causar briga com você, e vai haver uma grande briga também hoje, né? Mas são brigas não com os seus parentes em casa, são brigas com essas pessoas que não querem sair do sistema. E claro que se estiver dentro de casa, acaba acontecendo, mas evitem arrumar briga por causa de religião. Então, só concluindo aqui, ele fala no verso 49 que o céu é o trono do Altíssimo, a terra é os cabelos dos seus pés, que casa vocês poderiam edificar ao Senhor, né, ao Criador, ou qual o lugar do seu repouso. Ele está usando as palavras do profeta Isaías aqui para mostrar para os líderes que o Pai nunca pediu para construir um templo na terra. Salomão construiu, mas não era isso que o Pai havia pedido. Quem levantaria o verdadeiro templo ao Pai era o Messias, aquele que foi chamado de Filho, aquele que o seu reino é eterno. Inclusive lá na passagem, quando é dito para Maria que ela teria um filho, lá mesmo diz que o reino deste filho seria eterno, cumprindo tudo que o profeta disse para Davi, segundo Samuel 7. Mas as pessoas acham que lá não está falando do Messias, e na verdade lá está falando do Messias. E as pessoas, infelizmente, entraram por um engano muito grande. E aí o Estevão, provando que estava liberto espiritual, ele diz aqui, ó: homem de dura cerviz, circunciso de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, né? Como fizeram os vossos pais. Então você vê que ele escancara a verdade aqui na frente dos líderes da época, e os líderes, não aceitando, o matam. E não eram todos irmãos? Por que o mataram? É porque, infelizmente, o Messias, onde ele chega, ele traz a espada. E aqui Estevão estava cheio do Messias. Ele trouxe a espada para esses homens. Eles não aceitaram e acabaram o matando. Então isso se cumpre, que o Messias trouxe a espada e não a paz lá para Israel. Houve uma grande briga entre aqueles que creram no Messias e os que não creram. Cuidado, não fique em briga com os seus irmãozinhos na sua casa, com seu papai e sua mamãe, porque honrar pai e mãe é mandamento do Criador. Mas se eles estiverem presos no sistema, os ame mesmo assim, né? E peça ao Pai que os liberte, porque eu tenho certeza que Ele é poderoso para fazer isso. 1 Coríntios 14, é aqui onde está escrita a passagem. O que profetiza, aqui ó, verso 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Um pouquinho antes, aqui ó. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Esse é um texto muito usado pelo sistema, e geralmente quem fala esse verso fala para defender essas línguas estranhas que se fala nos templos, e nunca se fala o contexto todo, sempre é só o verso, como eu já mencionei. É uma lavagem, né? A pessoa pega a palavra do Pai e se beneficia de verso aqui e verso ali. A palavra do Pai, ela é um prato que quem come, seu espírito fica saciado. Mas se você comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
você infelizmente estará em trevas o seu entendimento. A sua mente será um grande labirinto. E quanto mais você participa de cultos onde os pastores usam muitos versos isolados, como no interior, uma igreja que eu frequentei, o pastor era craque em usar versos isolados. Ele montava um verdadeiro Frankenstein. A sua mensagem era um verdadeiro Frankenstein. Era um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá. E no final, como a gente não conhecia os contextos, a gente acabava acreditando no que ele falava. Mas é necessário entender os contextos. Então, quando alguém utilizar um verso desse, você tem que rebater com a verdade do Pai, pedindo para a pessoa ler o contexto todo. Mas para você entender 1 Coríntios 14, você precisa entender desde quando começou o chamado dos apóstolos, né? E aí vem aqui a história toda, até chegar o momento onde desce o Espírito Santo e capacita eles. E aí daí para frente começa então o anúncio do reino. E aí Paulo aqui em 1 Coríntios 14 já é o momento onde ele está percebendo que as pessoas que foram capacitadas para anunciar o reino, que receberam o Espírito do Pai, eles estavam usando desse dom de forma equivocada. Eles estavam usando desse dom de forma errada. Então aqui é um alerta que Paulo está dando a este povo, que eles estavam tipo se achando, né? Eles estavam fazendo totalmente errado aquilo que era para ser feito. Então, para entender, para chegar aqui, eu gostaria muito que você entendesse desde o chamado dos apóstolos. O chamado dos apóstolos ele já começa com um fato interessante. Eles estavam pescando, pescavam a noite toda e não conseguiam nada. Aí chegou o Messias, pelo poder da sua palavra, eles lançam a rede e pescam uma quantidade boa de peixes, e depois eles são chamados para serem pescadores de homens. Você se lembra disso? Eu vou gravar nessa semana uma mensagem onde você vai entender a palavra, a letra, e nós vamos entendê-la espiritualmente com provas, textos aonde prova. Para você entender que lá quando fala noite, quando eles estavam pescando a noite toda, essa noite representa trevas. Eles não tinham a luz do Pai. Por isso que eles pescavam e não conseguiam nada. É o que acontece com muitas pessoas que anunciam um falso evangelho, que anunciam a mentira. Elas até conseguem fazer discípulos, como o Messias falou lá em Mateus 23. Ele falou para aqueles homens, vocês percorrem a terra toda tentando converter uma pessoa. Vocês até conseguem, mas quando ela se converte ao que vocês estão ensinando, elas se tornam 2 vezes mais merecedoras do inferno. 2 vezes mais merecedoras do inferno. Qualquer dia eu vou gravar um áudio explicando por que as pessoas se tornam 2 vezes mais merecedoras do inferno. Não é difícil de entender. Você vai entender. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu só quero falar que muitas pessoas que estão por aí tidas como pescadores de homens estão pescando e não conseguindo nada. Porque estão trazendo as pessoas para serem discípulos de homens. Aí as pessoas ficam debaixo de regras, tradições, rituais e não discípulos do Messias. Ser discípulos do Messias é muito diferente. Muito diferente. Ser discípulo do Messias é salgar a terra, é ser luz do mundo. É uma luz que não fica dentro de um quadrado fechado, debaixo de uma mesa. É uma luz que é colocada em cima do móvel da casa para clarear a casa. Então esses lugares onde as pessoas se reúnem, que eu também chamo de saleiro, que ficam ali, onde ali tudo é maravilha. Oh, que palavra poderosa, oh, que coisa boa. E sai dali, a pessoa vai para os seus trabalhos e continuam enganando um ao outro, continuam maltratando um ao outro. As pessoas precisando de ajuda e não ajudam. Quer dizer, então, na verdade, elas são sal só no saleiro. São luz debaixo do móvel. Mas o Pai quer que os verdadeiros discípulos dele sejam colocados em cima do móvel. Que todos possam ver as suas obras de amor ao próximo. Porque isso de verdade muda o mundo, né? As palavras convencem, mas o gesto arrasta. Então, quando as pessoas começarem a fazer alguma coisa, isso fará o mundo parar de gemer, parar de sofrer. E é este o propósito de Messias ter vindo ao mundo, trazer ao mundo luz, fazer das pessoas sal que salgam, né? Não sal insípido. Então, continuando. Então lá quando eles pescam e não conseguem nada, chega o Messias e faz deles pescadores de homens. E por que ele faz eles pescadores de homens? Como eu já disse, porque o mar, em espiritual, ele significa povos, multidões, línguas. E isso está escrito em Apocalipse 17. Quando João ali é dito a ele que povos, multidões e línguas representam o mar. Então, quando, naquela passagem que eu já gravei sobre isso, Pedro ele afunda na água, ali você tem que entender que Pedro ainda não havia nascido do Espírito para andar sobre as águas. Ele estava ainda afundando nos entendimentos carnais
Ele ainda não havia entendido. E a prova disso é que quando o Messias ressuscita, eles passaram 3 anos com ele. Nesses 3 anos eles tiveram muitas dúvidas. Nesses 3 anos eles não entendiam quase nada do que o Messias falava. Inclusive aquela passagem quando o Messias fala que destruam esse templo, que eu levantarei ele em 3 dias novamente, ele estava se referindo ao seu corpo. E os discípulos ali boiaram, não entenderam nada. Lá em Marcos 12 está escrito que quando o Messias ressuscitou, Marcos 12 não, Marcos 14, a partir do verso 50. Quando o Messias ressuscitou é que eles foram entender que ele se referia ao seu corpo. Antes disso, eles entenderam igual os líderes. Demorou mais de 40 anos para levantar esse templo, como você vai levantar em 3 dias? Eles estavam olhando o templo de pedra, e o Messias estava se referindo ao seu corpo, como o templo verdadeiro. Então tudo foi um processo, eles foram acordando. Só que até a ressurreição do Messias, até a ressurreição dele, eles ainda não haviam nascido do Espírito. E a prova disso, eu vou chegar aqui novamente, tá? Para você entender que aqui Paulo está dando uma alerta de que o povo estava equivocado quanto à questão do dom de línguas. Vamos voltar aqui, ó. Lucas 24. É o momento onde o Messias ressuscita. E aí ele aparece novamente. Primeiramente ele aparece aqui as mulheres, né? Como é dito logo no comecinho do capítulo. E elas dizem aos discípulos que o Messias havia ressuscitado. E no verso 11 fala que eles achavam que elas estavam delirando. E apareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres. Não deram crédito. E Pedro, que foi aquele que disse que nunca negaria o mestre, e acabou negando, né? Foi aquele que recebeu as chaves do céu, né? Que foi feito o escolhido do Pai para levar a sua palavra. Que quando ele fala Pedro, sobre esta pedra ficaria minha igreja, não era sobre Pedro, porque Pedro era carnal. Como começou a edificar a igreja dele sobre um homem que nem havia entendido ainda, que o negou, e depois aqui nem acreditou que ele havia ressuscitado? Não, é sobre esta pedra, é a palavra. O que o Pedro acabou de falar na passagem lá, quando ele fala, tu és Cristo, Filho do Altíssimo, ali o Messias falou, sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Todos aqueles que entenderem isso serão edificados, serão a minha igreja. Não que Pedro ali foi chamado para ser a igreja do Pai. Precisamos acordar, é muito fermento. É hora de limpar a casa, como está gravado no áudio da parábola da dracma perdida no canal. É hora de limpar a casa para encontrar a dracma perdida, a palavra do Pai. A casa somos nós, né? É hora de tirar o fermento. Então aqui no verso 12 fala que Pedro levantou, correu ao sepulcro, só duvidou que ele havia ressuscitado. E quando abaixou-se, viu somente os panos de linho. Retirou-se então admirado consigo o que havia acontecido. Foi aqui que ele ficou parado e pensando. Aconteceu de fato aquilo que ele disse. Você vê que eles não acreditavam. E no contexto aqui, quando fala das mulheres, com o Messias apareceu as mulheres, é engraçado que o sistema ele tira sarro disso, falando que a mulher é fofoqueira, por isso que o Messias apareceu a elas primeiro. Não aceite isso, não foi esse o propósito. Numa outra ocasião nós vamos falar sobre o propósito de ter aparecido as mulheres primeiro. Mas vamos lá. Aí ele aparece depois aos discípulos aqui no decorrer do contexto, e você vai entender aqui no decorrer do contexto, leia todo o contexto de Lucas 24, inclusive eu estou abrindo aqui na Bíblia online para você poder ir acompanhando, mas não dá para ler tudo, senão o áudio vai ficar com 2 horas. Aqui no contexto fala que o Messias lhes abriu as Escrituras, então quando ele ressuscitou e apareceu a eles, aqui ó, verso 32 prova o que eu estou falando. Porventura o nosso coração não ficava alegre, não se abrasava, quando no caminho ele falava conosco e nos abria as Escrituras. Ou seja, então o Messias ele abriu as Escrituras para os discípulos, e explicando tintim por tintim. Então eles foram sendo capacitados, agora com a mente mais renovada. Só que o mais interessante, aqui ó, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para entenderem as Escrituras. Coisa linda e forte isso daqui, gente. Aí, depois eles andarem, entenderem tudo isso, o Messias ainda fala aqui no verso 44, ó, mesmo depois de ter lhes aberto as Escrituras. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Aqui é que começa a nascer os filhos da promessa, que é dito lá para Abraão. É aqui que começa a nascer eles, ó. Aí o Messias fala, ficai porém na cidade, na onde? Em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então é aqui que começa a nascer os filhos espirituais. A promessa de que estava chegando o dia de a estéril dar à luz. E quando isso acontecesse, o mundo começaria a
encontrar a paz, encontrar de verdade o amor ao próximo, porque o Espírito do Pai seria derramado sobre todos, cumprindo o que Joel fala, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E lá em Atos 2, quando de fato recebem o Espírito Santo, o Pedro fala que lá estava se cumprindo a profecia de Joel. Não sou eu que estou falando, é Pedro que fala lá em Atos 2. Inclusive, vamos para lá, para a gente entender mais uma questão, porque ali o Messias fala para eles não saírem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, né? Olha que interessante. Por que eles não podiam sair de Jerusalém? Porque sem estar selado pelo Espírito do Pai da verdade, você não consegue anunciar a sua verdade. Você ainda vai levar muito fermento no meio das suas palavras. É o Espírito dele que te capacita para falar de forma pura e genuína. Então é necessário ser revestido desse poder. E você vai saber quando você for revestido, porque você vai começar a entender as Escrituras sem nunca nem ter lido praticamente. Nem ler. Um pouquinho que você lê, você já vai entender. Você não vai ficar com dúvidas, tendo que perguntar para outras pessoas o que quer dizer. Como o caso do eunuco perguntou para Filipe, né? Você vai entender, porque o Espírito do Pai vai te capacitar. Então, entenda que os discípulos passaram por esse processo. Passaram um tempo com o Messias ensinando eles sobre a verdade do Pai, transformando eles em pescadores de homens. E quando fala a expressão pescador de homens, é para tirar desse mar morto, tirar desse mar de gente que não quer saber de nascer do Espírito. Então aqueles que ainda estão acordados, o Messias chamou eles para tornar eles pescadores, mas com isso teria muita luta, porque onde o Messias chega rola a espadada, porque infelizmente o povo não quer abandonar a sua carne, o seu engano, e aí rola muita briga, né? Não é paz, não. Você que acha que aonde ele chega vai ter paz, não é isso que ele disse que aconteceria. Então, aqui em Atos, conclui aquilo que o Messias disse para eles lá em Lucas 24, que era para eles ficar lá em Jerusalém, que eles seriam revestidos do poder para quê? Para anunciar o Evangelho. Como que eles iriam anunciar o Evangelho se eles não estivessem capacitados? Lembra lá em Lucas 10, ele fala que o Pai enviaria eles no meio de lobos, no meio de cobras, e ele fala que eles colocariam a mão em cobras e serpentes e não morreriam. Só consegue fazer isso quem está selado pelo Espírito do Pai, que vai ouvir palavras venenosas e não vai se contaminar. Se você não estiver selado pelo Espírito dele, infelizmente, essas bebidas mortíferas que esses homens têm dado por aí, que tem matado a alma de muita gente, você beberá e morrerá também. Que é o que acontece com muitas pessoas que eu já conheci, que começaram a acordar, aí foram pelo caminho dos judeus, começaram a entrar por essa porta, que é uma porta perigosíssima. Lá em Apocalipse 3:9 fala que aquele que se coloca como sendo judeu e não é, esse é casa de Satanás. Só que as pessoas começaram a ir por esse caminho. Outros começaram a falar que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Começaram a falar que Moisés é o diabo. Se você nunca viu isso, não se espante quando você vê. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas saem do sistema e aí elas começam a ir por qualquer vento de doutrina. Não espera ser capacitado pelo Espírito. Leia a palavra, espera o Pai te capacitar. Mas muitos não esperaram. E aí fica mais difícil ainda para voltar agora e entender a palavra como ela de verdade é. Então aqui, no contexto de Atos 2, eles recebem o poder para ir e anunciar o Evangelho. E olha que interessante, que poder é esse? Verso 5. Habitavam então em Jerusalém os judeus, homens piedosos. Então você vê que para receber o Espírito do Pai tem que ser homem piedoso. E de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, juntou-se a multidão. Que ruído é esse? É o que ele fala aqui logo nos primeiros versos, ó. Que de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, verso 2, né? E se encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma língua. E o interessante é que quando fala que aparecia línguas como que de fogo, olha só, a expressão fogo aí, eles viam, porque eles ainda precisavam ver. Não havia nascido do Espírito, tem que dar tempo ao tempo. O povo acha que entrou Atos 1, o povo já nasceu do Espírito. Não. É um processo, gente. Então ainda o Pai mostrava de forma física, é o caso de Ananias e Safira. Por que ali eles morreram e hoje ninguém morre quando mente ao Espírito Santo? É porque ali ainda o povo não havia nascido do Espírito para já compreender que as pessoas morrem espiritualmente quando mentem ao Espírito, não na carne.
Mas as pessoas acham que virou Atos 1, tudo já mudou. Não, gente, tem um processo. A pessoa nasce de novo, ela nasce criança. Aí ela vai aprendendo, e ela vai abandonando a carne, vai abandonando a letra, aí ela se torna 100% espiritual. Mas você achar que a pessoa nasce já adulta é difícil. Aí fica difícil você entender as escrituras. Aí você vai falar, mas em Atos tinha batismo na água física, né? Como muitos já falaram. Quando a gente fala que o batismo do Pai é espiritual, somos batizados na sua morte, através do seu Espírito. Quando cremos, o recebemos. Nós primeiros temos que crer. Quem não crer, não recebe, aí sempre vai ficar preso à letra, sempre vai ficar preso à matéria, e não entende que a água física não descauteriza a mente de ninguém. O que descauteriza a mente e liberta é a palavra do Pai, é o que o Messias falava. Mas você precisa ir nascendo do Espírito para entender. Tanto é que lá em Hebreus, Paulo fala para os judeus da época, né, para o povo hebreu, né, ele fala, vocês ainda estão bebendo leitinho. Quem que bebe leite? Criança. Eles não abandonavam o leite, os ensinamentos, os rudimentos da cruz de Cristo, eles não abandonavam. E aí não evoluía. Então, muitas pessoas até hoje estão assim, não abandonam os rudimentos, tudo que foi preciso para que o Cristo trouxesse a verdade. Não abandonam, aí não evoluem, ficam sempre na papinha. E aí você continua tendo babá até hoje, que são esses homens que ficam se colocando como babás e cobram caro para ser babá de vocês. Cresçam, evoluam, largue o leitinho e você se tornará filho do Altíssimo, crescido, consciente e buscará o Pai de forma racional, como Paulo fala em Romanos. Então vamos lá. Aí no verso 5 fala que o povo estava em Jerusalém, vou tentar correr aqui. Ouvindo-se, pois, um ruído, juntou-se a multidão, estava confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. É aqui que ninguém para prestar atenção. Existia em Israel, vou fazer um resumo aqui de Atos 2 para a gente agilizar. Existia em Israel gente de todos os lugares, inclusive até aqui embaixo ele fala, tinham pessoas, aqui ele fala no verso 8, como, pois, ouvimos cada um falar em nossa própria língua em que nascemos, né? Como que a gente está ouvindo? Aí fala que tinha gente da Frígia, Panfilha, tinha gente do Egito, da Líbia, de Cirene, de vários lugares. E o povo estava ouvindo, cada um falando em sua própria língua. Então, o sistema religioso, eles falam que aqueles foram batizados com o Espírito Santo. Aí diz que eles foram batizados para falar essas línguas aí, que nos templos ninguém entende nada. Como assim? Se o texto diz que as pessoas ouviram falar em seu próprio idioma. Você imagina, o Pai manda eles irem anunciar o Evangelho. Eles eram pessoas, a maioria deles, não posso falar todos, porque eu não estudei todos, mas a maioria deles eram pessoas que não tinham um estudo muito grande. E não era como hoje, que tem escolas de idiomas por todos os lados. Aí vem o Espírito do Pai, os capacita para falar um idioma que eles não conheciam, para ir e anunciar o Evangelho. Então lá em Lucas 24, o Pai abre as Escrituras para eles, mas o Pai sabia que adiantava eles irem anunciar e o povo onde eles iam não ia entender eles. Então o Pai pega e capacita eles para falar em outras línguas e poderem ir e anunciar o Evangelho. Aí o que eu acho mais interessante é que as pessoas, quando lê Paulo falando que o homem que fala em línguas fala a Deus e não aos homens, fala em mistério ao Pai, elas não conseguem entender que quando você fala uma língua que ninguém te entende, o único que consegue te compreender é o Pai. Ainda mais nessa época, que foi o Pai que capacitou. Muitos ali falavam e nem sabiam o que estava falando. Falava porque o Espírito concedia. Aí, claro, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, que eu vou para lá. Ele fala que tem que ter um intérprete. Não adianta você falar uma língua que ninguém te entende se não tiver um intérprete. Porque senão o que você fala não vai trazer efeito nenhum para a pessoa que está te ouvindo. Está conseguindo entender? Eu queria que na Bíblia alguém mostrasse uma passagem onde os anjos, quando apareceu para alguém, eles falavam uma língua que a pessoa não compreendia. Ou, melhor, eles levavam um intérprete com eles. Não tem uma passagem. Eu até separei 5 passagens que você pode ler com calma na sua casa. Gênesis 19, a partir do verso 15. Ali fala que os anjos, quando foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, eles falaram com ele. Leia lá. Gênesis. É que vai ficar muito longo o áudio ou o vídeo para eu pegar tudo aqui, ó. Gênesis 19. Vou pegar um. Os outros vocês vão ver que vai seguir na mesma linha.
Ó, verso 15. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, ou seja, falava vamos, tipo acelerando ele, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Você vê que os anjos não falando para eles suricanta, labaxéia, não. E nem tinha ninguém traduzindo. Eles falaram a língua que Ló entendia. Depois vai lá, Gênesis 18. Os anjos falam a Abraão. Leia, como tá perto aqui tá fácil, ó. Gênesis 18. Se você ler aqui, ó. Se você ler, você vai ver que os homens falam com Abraão com a língua de Abraão. Não tinha uma língua diferenciada. Leia Gênesis 18. Se eu ficar procurando aqui, eu vou me atrapalhar e vai atrapalhar muito aqui a mensagem. E engraçado é que em todos os textos fala que esses anjos eram homens, né? Isso é um detalhe para a gente conversar num outro vídeo. Juízes, no capítulo 16, é o momento quando o anjo aparece à mãe de Sansão, que ainda não era mãe, né? E foi avisar que ela teria um filho. E você vê que lá no texto, ele também fala a língua dela. E ela também diz ao marido dela que um homem lhe apareceu dizendo que ela teria um filho. Sempre está relacionado a um homem. Paulo fala, muitos recebem em suas casas pessoas que são anjos e não sabem. Então, pessoas não sabem que são os anjos, então talvez é porque não tenha essa asa, né? Não tem essa auréola, porque Paulo fala lá em Hebreus que receberam em sua casa pessoas que eram anjos e não sabiam. Como você vai receber na sua casa um anjo e você não sabe se ele tiver asa, tiver auréola? Então é legal você se desfermentar também dessa visão de anjo, porque às vezes o pai tem usado muitos anjos para falar com você e você tem ignorado, porque você espera um anjo de asa, um anjo com auréola, um anjo brilhante, e muitas das vezes não é assim que o pai trabalha. Ezequiel, capítulo 9, fala também lá quando manda selar o povo que não tinha ainda sido enganado pela abominação da terra. Lá o anjo manda Ezequiel selar todas as pessoas, né, na sua testa, pessoas que não haviam ainda comido do fermento da Babilônia. E lá era um anjo, que também era um homem, no texto fala homem também, mas lá o anjo não fala uma língua diferenciada. Ezequiel soube entender. E aí eu queria falar aqui, para finalizar os exemplos, Lucas, capítulo 1, que é um texto mais simples de tudo, gente. Não tem como você fugir de um texto desse aqui, ó. Lucas, capítulo 1, verso 28 aqui, que é o momento onde o anjo anuncia a nascida do Messias, apesar de que eu creio que é muito fermentado isso daqui. Qualquer outro momento eu explico. Mas aqui ele fala: então, entrando o anjo onde estava a Maria, né? Ele disse: suricanta, labaxéia e tantas outras coisas que esse povo inventa, que todo mundo fala igual, né? Ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, ouvindo essas palavras, turbou-se muito, você se alegrou e pôs-se a pensar na saudação que seria essa. Disse então anjos: suricanta, labaxéia, rubicanta, labalone. Não, ele falou: não temas, achaste agraciada diante do Pai. Então, você vê que nenhum deles falavam uma língua diferenciada. E uma coisa que eu não entendo dentro desses tempos, vamos lá para 1 Coríntios para a gente finalizar. Como que pode, num lugar onde todo mundo fala português, todo mundo entende o que se está falando, como pode ali o Pai usar uma pessoa para falar uma língua que eles não estão entendendo, e depois ele ter que levantar outra pessoa para traduzir o que aquela pessoa está falando, sendo que todo mundo ali entende o que você está falando? E no próprio contexto de 1 Coríntios 14, Paulo fala que o dom de profecia é muito maior do que o de línguas. O que é profetizar aqui? Não é prever o futuro não, viu? Não é igual a velha aliança que os profetas previam o futuro, porque ali eles previam a vinda do Messias. Após a vinda do Messias, acabou o dom de profetizar nesse sentido. O profetizar aqui é anunciar o reino. Porque nós não podemos nos opor ao que o Messias falou em Lucas 16, verso 16. Lá ele fala que os profetas duraram até João, depois disso segue-se o anúncio do reino. Então todo aquele que é profeta na nova aliança, ele não é profeta como na velha. Ele anuncia o reino, né? Ele chama as pessoas para entrar no reino do Messias. Não tem nada a ver com o que a gente vê esses profetas fazendo hoje em dia por aí. Então, para finalizar,
Ele fala, o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, porque o Espírito, em Espírito fala em mistérios. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, ou seja, fala o que o povo entende. O que profetiza fala o que o povo entende. Por isso que edifica, exorta e consola. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, é o que profetiza e edifica a igreja. Igreja, quando ele fala, está falando pessoas, né? Quando você vai falar alguma coisa com alguém, fala o que ela entende, porque você estará então edificando essa pessoa. Agora, se você chegar lá falando um outro idioma que ela não entende, porque o Pai te capacitou, isso naquela época, gente, não podemos trazer para hoje. Hoje você pode fazer um curso, você pode fazer tantas coisas para aprender, tá muito fácil. Agora, é claro que eu não posso falar que o Pai não vai capacitar alguém para fazer isso, mas eu acredito que é muito difícil. Hoje em dia, nós temos condições de aprender e o Pai, ele já nos deu a inteligência para isso, né, para aprendermos. Quer ir para fora no seu evangelho? Então estude o idioma de lá e vá. Não espere ser batizado pelo Pai, que é quase impossível. Não é impossível porque não podemos colocar nada impossível para o Pai. Mas ele sabendo que temos condições hoje, por que vai capacitar as pessoas, né? E outra, fale do amor do Pai para o seu vizinho. Se você não foi capacitado para falar japonês, se você não foi capacitado para falar francês, é talvez porque o Pai não queira que você saia daqui. Fale para o seu vizinho, fale para o seu patrão, fale para os seus amigos, que falem o seu idioma. Não precisa querer ir tão longe assim. Chegar lá tem que ficar causando transtorno para um monte de gente, né? Porque acha que foi um chamado de ir para tal país anunciar o evangelho. Anuncie para os próximos. Se você não for um obreiro dentro da sua casa primeiro, não adianta você ir para fora. E tem muitos que vão para fora e dentro de casa não são exemplos, que eu já conheci e conheço muitos assim. A gente ouve falar, né? Ora, quero que todos vós faleis em línguas, Paulo falando. Mas eu quero que todos vocês profetizem, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, é o que eu falei agora há pouco. Falar na língua que as pessoas entendem é muito melhor, a não ser que também interprete o que a igreja, para que a igreja receba edificação. Tipo assim, você quer falar em outra língua? Fale, mas interprete também para que as pessoas entendam. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ou seja, se eu falar em língua e eu não interpretar, de que vai aproveitar, né, o que eu falei? Verso 7. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, não se conhecerá o que se toca, flauta ou cítara. Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Achei engraçado esse exemplo que ele falou dos instrumentos, porque eu sou músico, né? E dá para entender claramente. Ele falou, imagina que você está na frente de uma batalha e você ensaiou que o toque para a batalha é pam, pararam, pam, pam, pam. E de repente o cara faz pam, pararam, pam, param, pam, pam, param. O pessoal vai olhar para a banda e vai falar, vocês estão doidos? Eu não entendi nada que vocês fizeram. Então, na verdade, é isso que Paulo fala. Ele fala, gente, que adianta você falar uma coisa que não vai edificar ninguém? Porque você está falando um dom que você recebeu, que Paulo está colocando a casa em ordem. O povo recebeu o dom lá em Atos, mas muitos não estavam utilizando corretamente. Saia falando aquelas línguas que eles provavelmente tinham prazer em falar, porque imagina, você é do nada, do dia para a noite, começar a falar uma língua que você nunca falou. Você vai começar a falar ela, mas Paulo falou, fale na ocasião certa, né? Aí ele fala, no verso 9, assim também vós, com a língua, se não pronunciardes palavras inteligíveis, ou seja, compreensíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Eu até coloquei ali uma anotação onde eu deixo claro que aqui não é vozes. Porque quando fala de vozes, se refere a timbre. Existem vários tipos de timbre na Terra? Existe. Mas timbre não tem significado. Agora idioma tem. Você vai lá para a China. Quem não entende chinês, vê aquele povo falando, fala, esse povo é louco. Mas quando você para pensar que eles estão se entendendo, então todas as vozes, ou seja, idiomas, têm significado para quem não entende. Então verso 11. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Olha aqui, estrangeiro para aquele que fala. O que fala será estrangeiro para mim. Eu não entendo francês. Como que o cara vai falar francês comigo? Eu não entendo russo. Então não adianta. Aí ele fala, verso 12. Assim também vós, que já estáis desejosos dos dons espirituais, procureis abundar neles para edificação. Ou seja, tem que saber fazer. Verso 13. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Ou seja, se você recebeu o dom para falar em língua, o Pai pode te capacitar também para interpretar. Ou se não tiver ninguém que interprete, pelo amor do Criador, não vai falar outras línguas com esse povo. Entenda, esse povo aqui era o povo que saiu para anunciar o Evangelho, né? Provavelmente existiam aqui esse povo, né? Porque não é Coríntios,
Mas eu creio que lá de Atos eles foram se proliferando e Paulo então reunindo todo mundo falou, gente, vamos pôr a casa em ordem aí porque o pessoal tá fazendo coisa errada, não tá edificando ninguém o que vocês estão fazendo. Verso 14, verso 15, né? Quem fazer isso, orai com o Espírito, mas também orai com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, né? Tem que entender o que está cantando, o que está falando. Esse cantar aqui é bem interessante a gente entender que não é esse tipo de louvor que o povo vê nos cultos aí hoje, não, né? É bem interessante, a gente tem um áudio sobre música no canal que é legal você ouvir. Aí ele fala, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá amém sobre a tua ação, sobre o que você falou, né? Aquele que ocupa o lugar do indouto, ou seja, que não entende o que você falou. Tipo, se você falar de forma que eles não entendam, como eles vão falar amém para você, se eles de fato não entenderam o que você falou? Então eu vou finalizar por aqui, que eu creio que já deu para você entender, tá? Então o Messias chama os discípulos, passa com ele um tempo, capacita eles na palavra, o batiza com o Espírito do nosso Criador para poder ir anunciar o Evangelho, capacitando para eles irem a toda a criatura, como está escrito, e lá em Atos mostra que o Pai os capacitou de verdade, porque eles falavam, e as pessoas de outros lugares entendiam o que eles falavam, porque o Pai os capacitou. Aí vem em Atos, em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, Paulo aqui colocando em ordem aquele povo, porque eles estavam usando o dom que o Pai deu de forma totalmente equivocada. Estavam falando com pessoas que não entendiam o que eles falavam, não estava edificando ninguém, e Paulo vem e coloca regra, coloca uma ordem naquele pessoal. Então é interessante a gente nascer do Espírito para compreender essas coisas e não ficar na mão dessas pessoas que ficam se colocando como maiores do que as outras porque falam em línguas, né? Porque elas se acham, né? Acham que estão sendo maiores do que todo mundo, né? O Pai usa elas e não usa o outro. Como pode, se o Espírito foi derramado sobre toda a carne? É necessário crescermos para entendermos isso. Que o Pai abençoe a sua vida. Fiquem todos com o Eterno e até a próxima mensagem, se Ele assim nos permitir. Até a próxima.